Nessa aula, vamos criar juntos a nossa primeira ordem de serviço. Após você realizar o pagamento, você vai receber em seu e-mail o link de acesso, o seu login e a sua senha para você poder então utilizar o Smart System. Porém, além de você poder utilizar o Smart System diretamente pelo navegador, você também pode instalar a nossa extensão. Com ela, você vai poder acessar o Smart System de forma separada do seu navegador. E para você poder instalar nossa extensão, você vai acessar esse link que está aqui na descrição, ou então você pode pesquisar no Google o nome Smart System extensão, que o Google vai sugerir para você esse primeiro link e você vai cair na página oficial da Google Store, onde você vai poder fazer a instalação da nossa extensão em seu navegador, e vamos fazer isso agora para você ver como que funciona. Cliquei em instalar, precisamos apenas confirmar a instalação e aguardar alguns segundos que automaticamente a nossa extensão vai ser instalada no seu navegador. Após surgir a mensagem que foi concluído, você pode fechar aqui a sincronização e clicar nesse ícone para você poder deixar a nossa extensão visível aqui no seu navegador. Feito isso, sempre que você for utilizar o Smart System, você precisa apenas clicar na nossa extensão. E você que está assistindo essa aula, o número do seu sistema é 1500. Digitou 1500, clica em acessar Smart System e automaticamente o sistema vai ser gerado para você separadamente do seu navegador. Mas, como eu já lhe falei, você também pode acessar pelo navegador, mas o que eu quero te mostrar nessa aula é como que você faz para dar os primeiros passos dentro do nosso sistema. Você vai receber a senha de acesso padrão, que você pode estar fazendo a alteração clicando nesse ícone aqui. Aqui você precisa apenas colocar a sua senha atual e colocar a nova senha que você deseja utilizar no seu sistema. Como também, por aqui você consegue adicionar as informações do seu negócio, que vai sair na impressão da ordem de serviço. E voltando aqui para a tela inicial, aqui a gente vai ter esse gráfico financeiro, onde vai te mostrar o gráfico financeiro de todo ano, mês a mês, com várias informações. Aqui embaixo também você vai ter alguns alertas para você ficar de olho em ordens de serviço que estão aguardando peça, serviços em aberto, serviços em andamento e também os produtos que estão com estoque em baixo. Mas supondo que vamos utilizar o Smart System pela primeira vez e vamos criar a nossa primeira ordem de serviço. Você pode clicar nesse botão Nova OS ou vir aqui no menu lateral e clicar em ordem de serviço. Vamos clicar aqui em ordem de serviço, vamos adicionar uma ordem de serviço e como você ainda não tem nenhum cadastro realizado no sistema, você precisa adicionar esse cliente que acabou de chegar até você para você criar a ordem de serviço para ele. Então você vai clicar aqui em adicionar cliente, vai pegar as informações do cliente, é importante você colocar o documento do cliente e também o e-mail, porque com isso o cliente pode acessar a ordem de serviço dele de forma online. Então, se você não quiser imprimir a ordem de serviço, você pode enviar o link para o cliente acessar a ordem de serviço dele online. E ele vai conseguir acessar a ordem de serviço dele com documento e o e-mail para ele poder fazer login e visualizar ali as ordens de serviço deles que tem dentro do seu sistema. Aqui você vai pegar o CPF do cliente, o nome do cliente, as 3 opções de contato. Eu aconselho você preencher a opção celular, porque a opção celular vai abrir para você o botão do WhatsApp, para você poder enviar uma mensagem automática para o cliente, saber que teve alguma alteração ali na ordem de serviço dele. Então, preencheu aqui essas informações, se para você o aniversário foi importante, você também pode adicionar. Após clicar em salvar, esse cliente não vai ser salvo porque já tem ele na nossa base. Após clicar em salvar, você pode voltar lá em ordem de serviço, criar uma nova ordem de serviço, adicionar esse cliente que você acabou de cadastrar. Feito isso, você pode clicar em continuar ou automaticamente você já pode ir preenchendo aqui as informações. Normalmente damos 90 dias de garantia, então você pode colocar aqui 90. Vamos colocar o modelo do aparelho, vamos colocar o defeito, vamos colocar o e-mail do aparelho, se você quiser, se você não quiser também não precisa colocar. Vamos colocar sendo o aparelho para a gente poder estar realizando alguns testes nele depois. Se você quiser realizar um checklist no aparelho, basta clicar nesse botão e automaticamente você vai surgir para você as opções que foram configuradas lá em configurações, que você vai ver na próxima aula, como que você faz para alterar esses nomes aqui do checklist. Mas supondo que você já deixou tudo configurado dessa forma, você vai realizar aí o check em tudo que estiver ok. Essa é uma forma de você identificar que apenas um item não está funcionando. E como esse aparelho a gente está simulando que está com problema no Face ID,
eu não marquei aqui o Face ID. Mas lembrando que você deve fazer isso com calma e de forma detalhada, dando atenção a cada item, para que você tenha essas informações registradas no seu sistema. Se fosse um Android, onde a senha do aparelho fosse aquela desenho de tela, a gente marcaria aqui essa opção e na nossa ordem de serviço ia mostrar para a gente ir lá fazer o desenho da senha do nosso cliente. Então, preenchi aqui as informações que eu acredito que são importantes e clico em continuar. Feito isso, a gente vai adicionar agora um serviço a essa ordem de serviço. O defeito que o cliente nos passou foi Face ID não funciona. Aí, se a gente fez os testes e verificou que realmente vai ser necessário o reparo no Face ID, a gente precisa adicionar um serviço. Se você ainda não cadastrou nenhum serviço no sistema, você vai vir aqui em Serviços, Adicionar novo serviço, vai colocar o nome desse serviço, que você vai poder usar ele quantas vezes você quiser, mas a primeira vez você precisa fazer o cadastro dele. Tudo isso que a gente está fazendo você pode fazer antes, mas como eu estou te mostrando aqui os primeiros passos, vamos fazer aí como se você estivesse pegando o sistema agora e quisesse criar os seus primeiros serviços. Então, criei o serviço, voltei para a ordem de serviço, cliquei aqui no botão de editar OS e aqui eu vou selecionar o serviço que é o reparo de Face ID. Como tem 2 cadastrados aqui no sistema, apareceu 2, mas se você fizer tudo de forma organizada, vai aparecer apenas um aí bonitinho. Lá a gente fez o cadastro com o valor de R$300, mas supondo que em outro momento outro cliente chegou com um aparelho também com problema no Face ID e eu cobrei desse cliente R$400. Eu não preciso voltar lá em serviços, eu posso estar alterando o preço aqui mesmo. Vou colocar a quantidade, foi feito um serviço, cliquei em adicionar e esse serviço já foi adicionado à nossa ordem de serviço. Mais uma vez, aqui você pode imprimir no formato A4, você pode imprimir 2 vias para sair uma folha só, e aqui o modelo mais utilizado, que é o cupom não fiscal, que você pode estar imprimindo também. Todas essas informações, como checklist, nome do cliente, as informações do aparelho, tudo isso vai sair na ordem de serviço que você pode imprimir, e você vai ver numa próxima aula como que você faz para imprimir, mas também é muito simples. Foi feita aqui a ordem de serviço, realizamos o serviço, o cliente voltou até a gente para poder pagar o serviço e levar o aparelho, a gente vai voltar nessa ordem de serviço, vai clicar em faturar, clicando em faturar, vai surgir para a gente aqui o valor que foi cobrado, e se você quiser adicionar um custo, esse custo ele não vai ser visível para o cliente, mas o sistema vai registrar essa informação para quando você poder puxar relatórios, você saber que nesse serviço você teve lucro de um valor X. Por exemplo, vamos colocar aqui que tivemos um custo de R$100. Então, mais na frente, a gente vai saber que a gente fez um serviço de 400, onde teve um custo de 100 e o lucro foi 300. Então, eu adicionei aqui um custo, como foi um serviço, eu estou adicionando o custo aqui. Mas, se eu tivesse adicionado um produto a essa ordem de serviço, o custo do produto já é adicionado quando a gente faz o cadastro lá do produto, mas você vai ver isso numa próxima aula. Então, automaticamente vai ter essas informações aqui preenchidas. Se o cliente acabou de lhe pagar, você clica em recebido, coloca a forma de pagamento, vamos colocar aqui que foi no Pix. E quando você clicar em faturar, automaticamente o sistema vai pegar cada informação que você forneceu aqui e quando você precisar gerar um relatório, saber quanto você teve de lucro, quantos dias de garantia esse serviço ainda resta, tudo isso o sistema vai dar de informação para você. Então observem que quando a gente começou aqui no nosso sistema, a gente tinha uma entrada de R$400. Fizemos mais um serviço de 400, agora a gente tem uma entrada de R$800. Basicamente, o que eu quis mostrar para você nessa aula é como que você faz para ter o primeiro acesso ao Smart System, instalar a nossa extensão e como você cria a sua primeira ordem de serviço. Basicamente, para você criar uma ordem de serviço ou então realizar uma venda, você precisa primeiro fazer o cadastro do cliente, você precisa primeiro criar o serviço que você vai adicionar a essa ordem de serviço, como também você precisa criar o produto, caso você queira adicionar algum produto a essa ordem de serviço, ou então caso você queira fazer uma venda no menu de vendas. Basicamente, eu fiz como você pode estar fazendo aí no seu primeiro acesso ao sistema. Espero que você tenha gostado dessa aula. Lembrando que você vai ter várias aulas onde você vai aprender como utilizar cada função detalhadamente. Essa é uma aula mais resumida, mais prática, para aqueles que já querem colocar a mão na massa e aprender como utiliza o Smart System.